Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estar aqui recebendo você mais uma vez no nosso programa ao vivo. E o tema de hoje é a respeito de conversão. Ou seja, a pergunta é se existe conversão gradual, conversão aos poucos. A resposta, como sempre nesses assuntos mais complexos, é sim e não. Não precisa explicar. Ou seja, o que é que você entende por conversão? Ou seja, todo católico, assim, razoável, que tem um mínimo de humildade, né? Todo mundo diz: a conversão é um processo, eu vou passar minha vida inteira me convertendo, eu preciso me converter cada vez mais. Então, nesse sentido de que a conversão é um caminho de perfeição, de aperfeiçoamento, onde você está buscando a santidade, nesse sentido, a conversão, ela é gradual. Não tem assim, a não ser por um grande milagre de Deus, não é? A conversão é automática. É muito difícil que uma pessoa se converta assim de repente e seja de repente santa. Mas não é isso que a gente geralmente usa como palavra conversão. Ou seja, conversão geralmente é a pessoa largar os pecados graves, né? E mudar de vida. Então, neste sentido, a conversão ela não pode ser gradual. Ela tem que ser decidida. Vamos explicar um pouco a diferença dessas coisas aqui para você aplicar isso na sua vida, porque a finalidade do nosso programa aqui ela é bastante prática, né? Assim, bom, primeira coisa, então, vamos deixar de lado aquele sentido de conversão mais a busca da santidade. Vamos pegar a conversão naquilo que a gente entende no sentido próprio da palavra, que é o seguinte: a pessoa estava num estado de pecado mortal, grave. E aí, ela se converte, recebendo a graça de Deus pelo sacramento do batismo, ou pela confissão, ou por um milagre, que é o ato de contrição perfeito, que é uma coisa assim, que uma pessoa pecadora de repente faça um ato de contrição perfeita, é praticamente um milagre. Bom, e aí, aquela pessoa que estava morta espiritualmente, começa a ter vida da graça. Por quê? Porque ela estava num pecado mortal. Ou seja, ela estava numa situação de quem estava caminhando para a morte eterna. Ela se converte, se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão dos pecados. Ah, bom, agora ela está em estado de graça. Agora ela está com o organismo espiritual vivo. Então, neste sentido de conversão, em que você está em pecado mortal, e de repente, né, e de repente não, mas por alguma coisa que você faz, você passa ao estado de graça. Nesse sentido, conversão não pode ser gradual. Né? Por quê? Porque não existe uma pessoa meio viva. Não existe assim, a pessoa estava morta, aí ela ficou quase viva, aí de repente ela ficou um pouquinho menos morta, aí de repente ficou viva. Não, ou tá vivo ou tá morto. Entendeu? São conceitos contraditórios que se anulam mutuamente. Você tem que entender isso. Ou seja, existem coisas que não são contradições, são somente contrários. Por exemplo, o branco é o contrário do preto. Mas existe o cinza, as várias graduações de cinza no meio.
Então não é contraditório, é somente contrário, não é? Existe o branco, existe o preto, existe o cinza. Mas entre o vivo e o morto não existe o intermediário. Quando não existe o intermediário, então as coisas são contraditórias. Olha, fulano está quase morrendo, então ele está vivo, né? Olha, se você chegasse antes, você ia pegar ele vivo, porque acabou de morrer. Está morto, não tem, não tem esse negócio de quase morto, quase vivo. Ou está vivo ou está morto, ou é ou não é. Então, como o pecado mortal, a própria palavra pecado mortal, mata a caridade na alma, ou a caridade está lá, ou a caridade não está lá. Né? O que quer dizer caridade? Caridade quer dizer amor a Deus. É uma virtude que, com o batismo, é derramada no nosso coração, que significa que nós temos dentro de nós uma disposição para fazer de Deus o fim último da nossa vida. Ele é a razão de ser da nossa vida. Ele é o porquê da nossa vida. Agora, os pecados mortais, o que é que eles fazem? Por que um pecado mortal é um pecado mortal? Por que é que tem pecado mortal e pecado venial? Né? Me desculpa estar falando assim meio teologicamente no início, logo assim, meio que desanimador, né? Já começar com conceitos teológicos, mas é que você precisa entender que isso não é opinião minha, tá? Isso é a natureza das coisas e é o que a igreja sempre ensinou, não é? Veja, um pecado mortal, ou você tem duas opções na sua vida. Só existem dois tipos de realidades. Ou uma realidade é o Criador, chama-se Deus, ou uma realidade é a criatura. Vocês conhecem alguma coisa no meio? Tem alguma coisa entre o Criador e a criatura? Não tem. Ou ele é o Criador, ou ele é a criatura. Se ele não foi criado, ele é o Criador. Se foi criado, é criatura. Tudo bem. Agora, essas duas coisas são as únicas duas opções que nós temos para dizer qual é a razão da minha vida. A razão da minha vida. Ou é Deus, ou são as criaturas. Agora, eu posso querer as criaturas para chegar até Deus. Eu posso amar minha esposa, porque ela vai me ajudar a ir para Deus. Eu posso amar o dinheiro, porque o dinheiro pode ser um recurso que me ajuda a servir a Deus. Eu posso amar o meu corpo, eu posso amar a mim mesmo, eu posso amar qualquer criatura, desde que ela esteja me ajudando a ir para Deus. Mas se eu amo uma criatura, virando as minhas costas para Deus, se eu tiver que fazer uma opção, ou Deus, ou a criatura, e eu preferir a criatura, isso chama-se pecado mortal. Ou seja, eu virei as costas para a finalidade da minha vida, eu virei as costas para aquele que é a fonte do meu ser, eu virei as costas para aquele que é a razão da minha existência. E fiz de uma criatura o porquê da minha vida. Aí você vai dizer assim, padre, mas isso é muito abstrato, muito difícil, muito complicado. Ah, bom, graças a Deus, por isso mesmo, Deus nos deu a revelação. Então, vamos lá, agora vamos deixar a teoria de lado. Agora vamos ficar bem prático. Você não precisa ser um grande teólogo, um grande filósofo, um grande sábio para saber quais são os pecados mortais. Deus revelou. Que maravilha! Que bom que Deus... Gente, isso é um amor infinito de Deus por nós, uma coisa maravilhosa. Ele chegou e disse, olha, gente, aqui está a lista das coisas que são pecados graves. E como que você vai saber qual é essa lista?
você precisa conhecer através dos ensinamentos da igreja. Porque esses pecados graves ou estão nas Sagradas Escrituras ou estão naquilo que é a prática da igreja e a revelação divina, né? E a autoridade da igreja nos dizem quais são os pecados que Deus revelou como pecados graves. Então existe uma série de pecados que a gente sabe muito bem que são mortais, né? Que viram a vida da gente de costa. Então vejam só, se você, portanto, quer ser de Deus, você quer se converter, e aqui essa é digamos assim, a ideia principal do programa de hoje. Preste atenção nisso. Se você quer uma vida nova de uma pessoa convertida, de quem está em estado de graça, você precisa se arrepender de todos os pecados mortais. Todos. É universal. Para sempre fazer o propósito de não repeti-los imediatamente. Não tem esse negócio. Eu vou me converter, eu vou fazer o seguinte. Eu sou um serial killer, né, um assassino em série, e eu mato uma pessoa por semana. Como eu tô querendo mudar de vida, eu vou fazer assim, vou começar matando um por mês. Aí daqui a pouco eu vou matar um por semestre. Aí daqui a pouco eu mato um por ano. Bom, eu sei que no mundo tem gente que usa esses métodos para ajudar as pessoas a mudarem de vida. Só que eu vou dizer o seguinte, você não está, né, na graça, não adianta. Ou você se arrepende definitivamente veja só, 3 coisas que tem que ter o seu propósito. Você tem que se arrepender e fazer o propósito de não repetir todos os pecados mortais, definitivamente e imediatamente. Propósito. Já vou explicar para você o que é, como é que você alcança isso. Eu quero ser bem prático nesse programa. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que tem gente que se ilude, tá? Tem gente que se ilude, porque eu vejo isso o tempo todo no confessionário. A pessoa vem no confessionário e diz, padre, eu sou uma pessoa boa. Olha só, eu vou à igreja no domingo, eu rezo o terço com a minha esposa, eu pago o dízimo, eu cuido dos meus filhos, nunca roubei ninguém. Olha só quantas coisas boas que eu faço. Só que acontece o seguinte, fazer o quê, né? Eu tenho esse vício de ficar assistindo filme pornográfico e eu gosto daquilo, é uma diversão, é muito difícil, sou viciado desde a minha infância, então, como eu não vou conseguir largar isso daí, eu vou ficar com isso. Bom, simples. Você não se converteu. Você é uma pessoa boa. Não, não existe isso, gente. Veja, se Deus te revelou que uma coisa é pecado mortal, você não pode chegar e dizer assim, Jesus, vai lá no sacrário, faz essa conversa para Jesus. Jesus, eu te amo. Olha, Jesus, eu pago o dízimo, eu vou à igreja, eu rezo o texto com a minha mulher, eu faço isso, eu faço aquilo, mas acontece o seguinte, como ninguém é de ferro, Jesus, eu vou pegar aqui o martelo e o prego e vou te crucificar outra vez. Porque ninguém é de ferro, deixa eu dar uma cuspidinha no seu rosto. Deixa eu crucificar você só um pouquinho, porque afinal ninguém é de ferro. Não existe isso. Com o pecado mortal, Deus revelou que o pecado mortal ofende a Deus e para mostrar o que é o pecado mortal, o tamanho da ofensa que o pecado mortal é para Deus, né? Deus mostrou isso de forma muito concreta morrendo por nós na cruz.
O que o seu e o meu pecado mortal fazem com Deus é só olhar para a cruz de Cristo. Assiste lá a Paixão do Mel Gibson. É aquilo que o seu pecado mortal faz com Deus. Isso foi revelado, gente. Isso foi revelado. Então não tem esse negócio de que eu sou uma pessoa boa, mas não quero largar os pecados mortais. Se Deus te diz que é pecado mortal roubar, é pecado mortal cometer adultério, é pecado mortal você matar os outros. Não, mas padre, pera lá. É pecado mortal matar os outros? Mas assim, o senhor tem que entender. Acontece o seguinte, é que eu não tinha jeito. Eu fiquei grávida. E eu não tinha condições de criar aquela criança naquele momento. Então eu estava assim muito perturbada, abalada. E não tinha jeito. Eu tinha que abortar a criança. Não, eu sei que abortar é pecado, eu concordo. Eu aceito, eu sou um católico. Católico fiel. Eu sei que abortar é pecado. Mas é que não tinha jeito. Na minha situação, eu não tinha outra saída. Gente, vamos entender. Existem coisas intrinsecamente más que não têm exceção. Não tem absolutamente exceção. Matar o inocente é intrinsecamente mal e não tem exceção. Mas tem ocasiões que eu posso matar, padre? Tem. Você pode matar o injusto agressor. Um injusto agressor está matando você e você se defende em legítima e proporcionada defesa, ele terminou morrendo. Você não é culpado disso, você só se defendeu. Mas ao injusto agressor, uma criança inocente no ventre da mãe não é um injusto agressor. Ela é inocente. Portanto, não é exceção. Para o aborto, não tem exceção. Não, mas e se a mãe tiver correndo risco de vida, risco de morte, né? De morrer? Primeiro, esses casos, a medicina atual, graças a Deus, a medicina atual, ela não, muito dificilmente coloca o médico diante de uma situação dessa. Mas o médico jamais pode tirar a vida da criança. Ele pode salvar a mãe e, indesejadamente, a criança morre. Mas não matar a criança para salvar a mãe. Isso não existe. Estou dando só o exemplo do aborto para você entender. Vamos dar um exemplo mais claro? Hitler. O Hitler podia dizer, não, tudo bem, eu entendo que matar 6 milhões de pessoas é uma coisa ruim. Como Hitler matou 6 milhões de pessoas nos campos de concentração. Só que acontece o seguinte, os judeus estavam fazendo um mal imenso para a humanidade. E já que eles estavam fazendo esse mal imenso, alguém tinha que tomar uma atitude. Entende? Tinha que fazer alguma coisa. Não tinha outro jeito, a não ser eu matar 6 milhões de pessoas. Gente, isso não existe. Você não pode, né, agora querer justificar suas atitudes. Você aceita a tese, mas não aceita a aplicação na sua vida. Entendeu o problema? Então veja, a igreja ensina com a autoridade divina e nós cremos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica.
E a igreja nos diz que existem pecados mortais. Nesses pecados mortais, quando você faz esse pecado mortal, conscientemente e livremente, você decidiu fazer uma coisa que está na lista dos pecados mortais, você pecou gravemente. A caridade morreu dentro de você. Aceite isto. Veja, é importante você... Vamos ser bem práticos aqui. Pecado, gente, Deus revelou. Se você for um bom filósofo, você pode pegar essas coisas que Deus revelou, com a luz natural da sua razão, investigar e ver por que aquilo é pecado. E chegar a uma conclusão racional e concordar com Deus. Não, Deus tem razão, é verdade, é pecado mesmo. Olha, eu vi, o raciocínio, etc. É possível, com a inteligência humana, chegar nessa conclusão. Mas não é necessário. Deus nos poupou disso, porque eu não posso exigir de 7 bilhões de pessoas nesse planeta que todo mundo seja filósofo, não é? Mas as pessoas podem ter fé ao Deus que se revela, Deus que fala para mim o que é pecado, eu posso e devo acatar na obediência da fé. Deus me diz que isso é pecado. Vamos supor. Eu acho, né, que, sei lá, ter relações sexuais com a minha namorada não é pecado. Porque é muito gostoso, é bom, é legal. Eu não consigo ver a maldade nisso, eu não estou fazendo mal para ela. Ela está consentindo, eu estou consentindo, né? Ou seja, tá de boa. Sim, tudo bem. Só acontece o seguinte: Deus revelou que isso é pecado, isso é fornicação. E, portanto, isso é mal. Agora, se você quiser, a gente dá um curso aqui, a gente reflete, eu vou mostrar para você como que isto, assim, dentro da inteligência humana, eu consigo mostrar para você porque é que, de fato, o sexo antes do casamento destrói, de fato, o sexo antes do casamento é ruim, de fato, o sexo antes do casamento é um negócio que não deveria acontecer. Ok? Mas não é necessário eu te dar essas razões. Se você tem fé, você aceita. Deus é meu amigo, eu é que sou meu inimigo. Eu me faço mal. Eu só faço escolhas erradas. É um negócio horrível. Eu estou exagerando aqui, né? Mas eu costumo muito fazer escolhas erradas. Eu já fiz coisa errada para chuchu. Eu já quebrei a cara muitas vezes. Deus morreu por mim na cruz. Ele me ama. Ele me quer bem. Então, ele está dizendo que é ruim, né? Eu acho que é bom, mas ele está dizendo que é ruim, então eu aceito. Então, uma vez que você, num ato de fé, pelo menos, pode ser um ato racional, mas num ato de fé, pelo menos, você entendeu que Deus está dizendo que aquilo é pecado grave. Vem o segundo passo, você precisa se arrepender. O que é arrepender? Arrepender é um ato de vontade, pelo menos. A inteligência entendeu? Então agora a sua vontade tem que chegar e dizer: Deus está me dizendo que isto o ofende. Jesus está me dizendo que todas as vezes que eu peco gravemente com a minha namorada, eu estou crucificando Jesus de novo. É isso que ele me revelou. Jesus, se é assim que está acontecendo e você está dizendo que você está sofrendo com isso, Jesus, eu detesto fazer isso. Detestar quer dizer o seguinte: eu tenho um ato de vontade e eu detesto. Eu digo, não quero mais pecado. Mas, padre, e se eu pecar amanhã? Bom, isso é outros 500, espera lá. Daqui a pouco eu explico amanhã. Mas arrependimento é isso. Mas, padre, acontece o seguinte, é que eu estou viciado. Eu sou viciado em jogo, sou viciado em jogatina, no cassino. Eu já fiz 500 mil propósitos. E eu não consigo me livrar disso. Eu estou destruindo o patrimônio da minha família.
Eu estou prejudicando gravemente todas as pessoas que eu amo, mas não consigo me livrar da jogatina. Mas você está arrependido? Padre, jogar é tão gostoso. Não, mas não é isso que eu estou perguntando. Você está arrependido? Arrependido quer dizer o seguinte: você entendeu que este vício de jogo é mal porque está destruindo sua família e o patrimônio da sua família, você está sendo injusto, você está cometendo uma grave injustiça com sua família. Você entendeu isso aqui, que Deus está te dizendo que isso é um grave pecado? Sim, entendi. Então, muito bem. Então, com um ato de vontade, diga: eu detesto. É o ato de vontade de chegar e dizer assim, é como tomar uma injeção. Você não vai achar a injeção gostoso. Não precisa achar. Mas no ato de vontade se diz: eu vou tomar a injeção. Ou então, num ato de vontade, vamos supor, você é diabético e você quer comer doce. Você continua achando doce gostoso, mas você tem um ato de vontade e não vou comer. Porque o médico disse que é para eu não comer. Muito bem, assim como você aceita a autoridade do médico que diz que para você não comer doce, você que é diabético, então aceite a autoridade de Deus, que ama você, e está te dizendo: para de fazer isso. E aí você põe um ato de vontade. Veja agora, olha só a prática. Eu quero que você seja bem prático aqui. Primeira coisa, arrependimento é um ato de vontade. Agora, para este ato de vontade, de arrependimento, ser eficaz e você poder se confessar, você tem que ter um propósito. E o propósito tem aquelas 3 qualidades que eu coloquei. Você tem que ter o propósito de largar todos os pecados, definitivamente e imediatamente. Todos os pecados. Quer dizer o seguinte: eu quero largar todos os pecados mortais, pelo menos. Eu quero largar todos os pecados. Mas aquele lá também? Aquele lá que eu gosto? Que é meu pecadinho de estimação? É aquele lá também. Senão, você não está se convertendo. A confissão não vai valer. Não vai valer. Ou seja, por quê? Porque o pecado mortal te põe na direção contrária da salvação. Entendeu? Se você tem 10 motores te levando para o inferno, mas você desliga 9 e continua com um motor ligado, você continua indo para o inferno. Mas eu me arrependi de quase tudo. Sim, mas você tem que largar todos os pecados mortais. Todos, absolutamente todos. Mas e se eu não soubesse se é mortal ou se não é mortal? Muito bem, então você vai, ou você pergunta para um padre que realmente saiba, que seja seu confessor, ou você vai no catecismo, né? Vai ver a doutrina da igreja, porque quem diz essas coisas não é o padre, né? Não é o padre que decide. Estou dizendo que você vai procurar um padre instruído. Quem diz essas coisas é a igreja, é a prática da própria igreja. E para resumir a conversa, o pecado mortal geralmente é um pecado que vai diretamente contra um dos 10 mandamentos, não é? Então existem certas coisas que a igreja crê e ensina que é um pecado mortal. Essas coisas todas você precisa se arrepender, ou seja, você precisa detestá-las e fazer um propósito definitivo, tá? Esse propósito, tá? Não é somente de todos os pecados, mas tem que ser definitivo. Você não pode chegar e dizer assim, tem gente que, isso acontece, desculpa falar essas coisas, mas é experiência de confessionário, né? Pessoa que não entende isso. Eu vou fazer o propósito de ficar sem me masturbar na quaresma, então eu vou me confessar. Que loucura é essa? Você tem que fazer o propósito de deixar de se masturbar para sempre. Mas, padre, eu acho que eu vou cair. Veja, aqui é importante, olha só como as coisas são práticas. A sua estimativa na inteligência, ela não afeta a sua vontade.
Ou seja, se você diz, eu faço um ato de vontade de nunca mais pecar, e esse ato de vontade é sincero, mesmo que na sua inteligência, pela sua experiência, se diz, olha, já me confessei tantas vezes esse pecado que eu estou achando que eu vou cair outra vez. Mas isso é só uma opinião. Isso não é um ato de vontade. Você não está dizendo, eu vou cair outra vez. Você não está determinado a cair outra vez. Você não quer cair outra vez. Você só está, digamos assim, com uma opinião pessimista a seu respeito. É uma estimativa da sua inteligência. O propósito é um ato da vontade. Agora, como é que a gente faz para afirmar esse propósito? Tá? Aqui é que vem a coisa. Olha que coisa fantástica e como isso é importante para você. Vamos supor, você tem, sei lá, tem um pecado que você está viciado nele. Sei lá, masturbação. O que é que você tem que fazer? Você vai e se confessa, com um propósito. Mas você já notou que o seu propósito não está sendo firme o suficiente? Porque você confessa com o propósito de nunca mais pecar, aquilo dura um dia, dois, no terceiro dia você cai. Aí você volta a confessar. Aí aquilo dura um dia, dois, cai outra vez. Você está vendo que o seu propósito não está firme. Como que faz para o propósito ficar firme? Bem praticamente. Primeira coisa, joelho no chão, reze e peça. Porque sem auxílio da graça, né? É a graça que acompanha a sua vida. A graça concomitante. Você faz o propósito e Deus vai te dando a graça. Então a primeira coisa é o primado da graça. É entender que você, para afirmar o seu propósito, você precisa pedir para Deus um firme propósito. Mas tem coisas que você pode fazer também. E o que é que você pode fazer? Você pode meditar sobre o pecado. Como assim? Você pode meditar sobre a feiura do pecado. Tipo, chegar e dizer assim, vamos supor que você tenha 40 anos. Diz, poxa vida, eu já tô com 40 anos de idade e eu com um pecado aqui de adolescente. Que coisa feia. Já pensou se um filho meu entra e me vê fazendo um pecado desse? Então você vai e medita sobre a feiura do pecado. A meditação é aqui na inteligência, mas a inteligência, ela torna a vontade mais firme. É importante isso. É por isso que as coisas que a gente faz aqui no site, que a gente vai, faz programas, ensina doutrina, medita, faz isso, faz aquilo, isso ajuda as pessoas a saírem do pecado. Por quê? Porque a meditação constante da verdade, ela é na inteligência, mas ela firma a vontade. Porque a vontade, quando ela quer uma coisa, ela quer porque ela viu a luz daquela coisa. Ela teve... ou seja, porque a inteligência viu. Ou seja, a inteligência me mostra uma verdade e a vontade vê aquela verdade como um bem e diz, eu quero. Mas se você não viu, você não vai querer. Então, quanto mais você meditar e você vir a feiura do pecado, melhor. Você pode meditar, por exemplo, a feiura do pecado. Você pode meditar, por exemplo, sobre as consequências do pecado. Por exemplo, pega o meu curso lá sobre pornografia e masturbação. Aquilo é uma grande meditação sobre as consequências da masturbação. Eu mostro que a masturbação tem consequências para o seu cérebro. Eu mostro que a masturbação tem consequências nos relacionamentos afetivos. Eu mostro que a masturbação tem consequências sociais. Eu mostro que a masturbação tem consequências espirituais. Ou seja, são 4 aulas meditando sobre as consequências. Quer dizer, as pessoas, gente que estava com um propósito bem fraco, desculpem que a minha garganta está se recuperando aí de uma laringite.
Pessoas que estavam com um propósito bem fraco, meditando sobre as consequências do pecado, firmam o propósito. Então, olha só, você pode meditar sobre a feiura do pecado, você pode meditar sobre as consequências do pecado, você pode meditar sobre o seu passado, como a sua vida teria sido melhor se você não tivesse cometido esse pecado. Por exemplo, doenças que você contraiu. Uma pessoa, por exemplo, que está viciada em drogas, ela pode meditar sobre a vida e dizer: puxa vida, como eu me prejudiquei, como a minha saúde ficou frágil com essa história. E você medita sobre o passado, como a vida teria sido melhor. Ou se eu não tivesse perdido tanto tempo, se eu não tivesse perdido tanto dinheiro, se eu não tivesse perdido tantas ocasiões. Olha a minha vida. Aí você fica mais firme no propósito. Porque você viu a luz da verdade, você está vendo a verdade. E essa reflexão, essa verdade você pode enxergar seja pela luz natural da razão, porque você é inteligente, seja pela luz sobrenatural da fé. Quando você fica de joelhos, reza um terço. Gente, o terço já salvou tanta gente. Eu estava esses dias ouvindo a pregação de um padre americano, e ele contando a história de um homem que se converteu antes de morrer. A mulher, a esposa, contou para o padre, disse: padre, o senhor veio atender meu marido, agora eu vou contar a história dele. E ele morreu santamente, o marido. Mas olha, meu marido ficou 43 anos longe da igreja. E eu vou lhe dizer, padre, meu marido odiava os negros. Era um americano de ascendência italiana, branco. Ele odiava negro. Ele via um negro na rua, ele começava a xingar, amaldiçoar o negro e imprecar pragas contra o negro, etc e tal. Ele tinha raiva, ele bufava quando via um negro. Ficou doente. Pediram home care. E tinha um assistente do home care que vinha. E o cara era um negão de 1,90 m de altura. A mulher chegou e disse: meu Deus, meu marido vai matar esse sujeito. Por milagre divino, o marido aceitou o rapaz. Começaram a ser amigos. Jogavam xadrez juntos. Um belo dia, a mulher viu a cena e ficou impressionada. O marido na cama. Pegou o negão, abraçou e disse: fulano, eu te amo. O padre chegou e disse: minha filha, como aconteceu uma transformação dessas? Padre, faz 40 anos que eu rezo o rosário 3 terços todos os dias, pedindo a Jesus: não deixe meu marido morrer sem se converter. Você está entendendo? Essas coisas que parecem impossíveis. Parece impossível você fazer um propósito de chegar e dizer: eu nunca mais vou pecar. Eu vou largar todos os pecados, definitivamente, imediatamente. Isso que parece impossível para você, auxiliado e corroborado pela graça divina, é possível. Isso existe, gente. Então, reze. Reze pelas pessoas da sua família e reze pela sua conversão. Se você não está convertido, se você vê que tem pecados que você não consegue, por exemplo, quantos casais estão lá vivendo em adultério e não conseguem fazer o propósito ou de largar
ou de viver como irmão e irmã, se é o caso de não poder se separar por causa dos filhos, sei lá o quê, e não consegue o propósito de viver a castidade, desse firme propósito. Mas por que você não consegue? Você já pediu? E você já meditou? E você já viu? E você já enxergou que no Evangelho, na vida dos santos, na vida de tantas pessoas, é possível viver sem sexo? E o sexo não é o ar que a gente respira. Você já pediu essa graça? Deus não pede coisas impossíveis. Você está pedindo a você a castidade. Ele não pede o impossível. Agora, é seu dever pedir a Deus a graça para realizar a vontade dele. E uma coisa que, entre os vários itens que a gente pode meditar sobre o pecado, que vai ajudar, porque a luz natural da razão e a luz sobrenatural da graça nos ajuda, é a feiura do pecado, as consequências do pecado, como a minha vida teria sido melhor sem o pecado, as consequências do meu pecado na vida dos outros. Mas tem uma coisa que as pessoas esquecem de meditar. É como o pecado ofende a Deus. E nesse sentido, a paixão de Cristo tem uma luminosidade extraordinária para a conversão. Você olhar para o Cristo crucificado e dizer: Jesus, você não mente. E você está me dizendo que foi o meu pecado que fez isso com você. Oh, Jesus, eu não quero mais pecar. Eu não quero nunca mais pecar. Este é o propósito. Agora, já que eu estou falando do propósito de nunca mais pecar, deixa eu dizer uma coisa. Existem algumas fórmulas de ato de contrição que são absurdas, são criminosas. Tem algumas pessoas na paróquia que aprenderam essa fórmula. Pelo amor de Deus, parem com isso. Então, se acontece na minha paróquia, certamente está espalhado um pouco na paróquia de todo mundo. É a fórmula de ato de contrição que diz assim: meu Deus, eu me arrependo de todo o coração, etc, etc, etc. Aí termina assim: prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Hã? Como assim? Quando você trai sua mulher, você diz assim: ó, prometo que eu vou me esforçar para não trair mais você. Se disser uma coisa dessa, sua mulher põe você no olho da rua. Não perdoa você nunca. Mamãe, eu prometo que eu vou me esforçar para não cuspir mais na sua cara. Como assim? Ou você se determina a nunca absolutamente mais cuspir no rosto da sua mãe, ou então você não está pedindo perdão. Ah, eu prometo esforçar-me para ser bom? Mas que raio de promessa é essa? Então veja, para que haja conversão, você tem que pedir a Deus, não é? O arrependimento. Que você tem que detestar todos os pecados que Deus revelou como pecados. E o propósito. O propósito tem que ser universal, todos os pecados mortais. Tá? Tem que ser todos, não 99%. Se um passarinho está amarrado por 1000 fios e você cortou 999 fios, ele ainda não voa, porque tem um fio que segura. Então não tem que ser, o propósito tem que ser universal. O propósito tem que ser todos os pecados. O propósito tem que ser definitivo.
Meu bem, eu prometo que não vou cometer adultério este mês. Não, você não está arrependido. É nunca mais. Tem que ser o propósito, uma firme e determinada vontade. E quanto mais você meditar, mais firme fica esse propósito. Quanto mais você meditar, mais ele fica firme. E vai pedindo a graça também, porque sem oração o negócio não funciona. E tem que ser imediato. É para já, foi. Veja. Experiência, novamente, de quem é pastor. As pessoas têm medo de exigir isso. Ah, não vai largando aos poucos. Gente, não funciona. Corta de vez. Corta para sempre. Corta agora. Até os alcoólicos anônimos já descobriram isso. Não tem esse negócio, mas se eu der um traguinho assim, ó. Ele sabe muito bem, é para sempre. Não, esquece. Nunca mais. Porque você experimentar um pouquinho, onde passa boi, passa boiada. Então é para já. Então o propósito tem que ser universal, definitivo e imediato. Aí você vai e se confessa. Aí você diz assim, pá, tudo bem. Mas, e se eu cair de novo? Moço, se você cair de novo, você vai se arrepender de novo. A coisa, gente, é que o arrependimento tem que ser, né, sincero, verdadeiro. Que diante de Deus você põe aquele ato de vontade. O que acontece é que a gente tem que entender que existem pessoas que por falta, isso é como um músculo. O cara não se exercita. O cara tem uma vida sedentária, o músculo dele está fraco. Então tem pessoas que nunca se exercitou na vida espiritual e tem a vontade fraca. Então quando ele vai lá e se arrepende, ele se arrepende de verdade. Mas aquele negócio lá é um propósito verdadeiro, mas a vontade é fraca. E aí o que acontece é que a pessoa muda a vontade. Aqui que está a coisa. Não é que o arrependimento foi falso ou o propósito foi falso. Ou seja, eu quero que vocês entendam. Estou fazendo esse programa aqui para explicar que existe arrependimento falso e existe propósito falso. Só que às vezes o problema da pessoa não é que ela não se arrependeu ou que ela não teve um firme propósito na hora. É que ela muda a vontade. A vontade muda. As pessoas são seduzidas e mudam. O pecado seduz, o diabo seduz, a carne seduz, o mundo seduz. Então, por isso que a gente tem também que evitar as ocasiões de pecado e ir nos fortalecendo. Comunhão frequente, confissão frequente. Isso vai fortalecendo você espiritualmente, até que você seja um verdadeiro atleta de Deus. Mas eu quero com esse programa deixar para você, né, que é filho da Santa Igreja Católica, esse recado. Deus quer a nossa salvação. Eu espero que esse programa tenha dado para você argumentos suficientes para entender que Deus ama você. Ele é seu amigo, ele quer ser seu amigo. E é você quem não se ama e vai se destruindo e indo para o inferno. Aceita a revelação de Deus que nos diz quais pecados são pecados. Uma vez que se iluminou a tua mente com a fé, com o ato de fé, se determine com arrependimento de dizer: eu vou largar todos, eu detesto todos os pecados que eu cometi na minha vida passada. Arrependimento é isso, é no passado. Eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi no passado.
faça o propósito de nunca mais pecar. E esse propósito tem que ser universal, definitivo e imediato. No passado, arrependimento. No futuro, propósito. Aí você vai chegar a dizer assim, padre, mas isso que o senhor está ensinando não vai fazer as pessoas ficarem com complexo de culpa? Exatamente o contrário. Por quê? Porque eu estou te dando uma coisa objetiva. As pessoas, quando vão se confessar, se elas não têm uma coisa objetiva, elas ficam nos sentimentos subjetivos e elas terminam sentindo culpa de coisas que elas não eram culpadas. E não sentindo culpa de coisas que elas deveriam se sentir culpadas. Eu estou te dando um critério objetivo. Quem vai dizer para você o que é pecado ou não é pecado não é o seu sentimento, é Deus que revelou. Sai do subjetivismo. Deus te falou que é pecado, acabou. Então você vai e firma nisso aqui. Não, Deus falou. Eu me senti culpado, mas Deus disse que isso não é pecado, então não é pecado. Eu não me senti culpado, mas Deus disse que é pecado, então é. Sai do sentimento. Você tem algo objetivo. Segunda coisa. As pessoas têm o malveso, a mania, e às vezes, me desculpa, alguns conselheiros espirituais, às vezes padre em confissão, diretores espirituais, que ficam dizendo assim, não pensa muito nos pecados que você fez, porque senão você vai ficar com complexo de culpa. Pera lá. De que pecado você está falando? Principalmente se for um pecado que a pessoa é viciada, tá? Que existe um mau hábito, essa pessoa tem que refletir sim sobre a maldade do pecado. E quanto mais ela refletir e meditar, mais firme será o seu propósito. Então veja só que conselho horrível é você dizer para uma pessoa, não, vamos supor, o sujeito está viciado em masturbação. Não, Deus já te perdoou, não pense mais nisso. Como não pense mais nisso? Faz 10 anos que o cara tá viciado nisso daí. Pense sim, não no objeto do pecado, não vai ficar pensando em mulher, não é isso. Mas pense na maldade do pecado, pense no inferno, pense como isso destrói você, pense como... Claro, você tem que meditar, porque quanto mais iluminada for a sua inteligência, mais firme será o seu propósito. Mas eu não vou ficar com complexo de culpa. Mas ninguém está fazendo isso para você ficar macetando o seu passado. E estou falando isso para você construir o seu futuro. Porque sem determinação você não tem futuro. Então, é importante você revigorar a sua vontade. Tá bom? Então, são alguns conselhos paternos. Desculpa aí se alguém ficou um pouco mais mexido com as coisas que eu falei. Talvez eu tenha mexido em feridas que você não queria mexer. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não gostaria que você ficasse com raiva de mim e nem com raiva da igreja por causa desses ensinamentos que eu estou te dando. Mas se você momentaneamente ficar com raiva, não tem problema. Sabe por quê? Porque eu quero que você vá para o céu e se salve. Se você um dia, né, voltar a isso que eu estou falando, quem sabe agora você está com raiva, mas amanhã aquilo fica lá trabalhando na sua cabeça e isso consegue te mudar. Eu estou já satisfeito, não me interessa se você está meio irritado com o programa. Só quero te dizer uma coisa. Minha grande esperança é que um dia a gente se encontre no céu. E quando a gente se encontrar no céu, eu queria muito que você realmente estivesse lá e eu estivesse lá e nós pudéssemos juntos celebrar a alegria
desse programa ter existido. Você chegar assim e dizer: Padre Paulo, eu fiquei com raiva do Senhor. Mas, Padre, eu estou vendo Deus. Eu estou no céu. Eu estou vendo Deus. Essa é a nossa esperança. Que eu e você possamos um dia ver a Deus nosso Senhor no céu. Que Deus abençoe você e te dê uma conversão sólida e definitiva. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.